As pessoas têm aqui no Brasil essa mania da glândula pineal, né? Existem vários elementos dentro do nosso centro cerebral que envolvem o hipocampo, essa região do centro cerebral, e que tem várias áreas que cada uma atua em auxílio e em sinergia com outras áreas. Então, a glândula pineal, ela é apenas um centro de sino. Ela vibra e altera os padrões do chifre de Hammond e dos campos da memória e altera, então, o nível da eletricidade do próprio cérebro, atuando na amígdala cerebral e em outras áreas, fazendo com que áreas de memória e alterações cerebrais ocorram. Mas ela não é a coisa mais importante para que isso aconteça. Nós temos associações que eu venho falando, eu não vou falar aqui todas elas, nessas áreas, então vai ter um outro webinário que eu vou voltar a esse assunto da memória e áreas nesses campos. O assunto aqui é na área associada que eu estou falando. Existe uma substância que é dupla para variar, sempre são, que se chama claustrum. Claustrum, segundo ele, e aí vem toda uma história de um banco de publicações de estudos que não tenho o que dizer, é realmente denso. A semente da consciência é a área onde liga e desliga uma pessoa. É na hora que ela fica viva, mas o corpo está zumbizado. Então, provavelmente, muitos estados em que a pessoa entra em estado catatônico, ou então se fala que não tem um dano físico, mas ela entrou em estado de sei lá, foi colocada lá que querem até desligar os aparelhos da pessoa, porque essa área que foi desativada, seria só ativar essa área, que é uma longa discussão que ele faz, não aqui, mas no livro, que está no outro trecho que eu tirei fora, seria só ativar essa área com um pulso elétrico e a pessoa voltaria a estados de consciência, né? Então, claustrum, a semente da consciência, o maestro oculto do templo da mente. O claustrum é como um maestro silencioso, coordena as diversas regiões do cérebro para criar uma sinfonia unificada da consciência. Então, é bem uma área, uma de cada lado, que ele tem esse formato aqui. Então, chamado de local da consciência, né? O centro da consciência. Esse vídeo dele, você vê essa imagem aqui, esse é o Christopher Koch. Você tem o cérebro, veja o formato desse claustrum e veja o chapeuzinho egípcio, de que faraós ou então Deus, mas isso aqui geralmente era do faraó, que tinha em volta. O formato é exatamente do claustro. Cada chapeuzinho desses conta uma história de centros do cérebro, como é o caso dos chifres de Hammond, que eu já falei tantas vezes, que é exatamente o hipocampo. Por isso, o carneiro, né? Falar, porque é da era do carneiro, pode ser. Mas o faraó carregando o chifre de Hammond no seu chapeuzinho lá, tem a ver com as áreas da memória. Então, ele é o dono do tempo da memória e aqui celebra a área da consciência. Note bem, o formato é exatamente o mesmo, né? Então, esse vídeo dele, ele menciona essa imagem e vale a pena. Então, o que é claustrum? Uma estrutura cerebral estreita e escondida, situada entre a ínsula e os gânglios basais, se eu fui olhar para cá, desculpa, altamente conectada com todas as áreas do córtex cerebral, visão, audição, linguagem, emoção, memória, pequena em tamanho, nem tanto assim, mas de importância potencialmente imensa, né? Então, Francis Crick, o mesmo que decifrou o DNA, ele é filhote de Francis Crick, por sinal, o mesmo que decifrou o DNA, acreditava que o claustrum era o condutor da consciência. Olha o formato, né?
Então, aqui é outro vídeo que fala um pouco sobre isso. Todos eles com boa qualidade, por sinal. Você pode... Só que em inglês aqui é só tradução, ok? E aí o claustro, a semente da consciência, estrutura e mistério. Esse é o artigo publicado em 2004. Francis Crick e Christopher Koch. Como eu falei, ele é filhote do Francis Crick, né? Que Crick morreu um pouco mais adiante. E Christopher Koch, o artigo fala exatamente sobre o claustrum, né? E ele menciona esse experimento que parou a mente em 2014, que é um resuminho desse tamanho. Em 2014, uma paciente com epilepsia recebeu estímulos elétricos em diferentes regiões cerebrais. Quando os eletrodos atingiram o claustrum, ela parou totalmente, olhos abertos, sem reação, sem resposta. Ela ficou em estado normal, respirando, o corpo ficou funcionando, mas a consciência se foi. Após o desligamento do estímulo, ela voltou como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma lembrança do que aconteceu. Isso aqui é extremamente perigoso. No mundo hoje que nós estamos, que estão falando sobre colocar o exocórtex, né? Ou o chipzinho do Elon Musk, a caixinha lá o cubinho de Saturno na cabeça, que isso é ridículo, porque não é isso que eles vão colocar, isso é só para chamar atenção. O que vai ficar mesmo é o exocórtex, ligando o nosso cérebro, e isso vai ligar e desligar você quando quiser, e aí, como um corpo autômato, a inteligência artificial vai comandar o corpo das pessoas quando quiser. Se você entender, isso já está acontecendo de monte. Então, um monte de pessoas que fazem coisas que, de repente, executam coisas trágicas até, horrorosas, e depois não sabem nem por que fizeram, né? Ou você não tem a história dela ligada a esse tipo de atitude, e, de repente, parece que viraram um chipzinho e ela se transformou em outra pessoa. Então, isso já vem acontecendo faz tempo, porque esse conhecimento de desativar o ser e dar gatilhos em outros tipos de comportamentos, eles já sabem muito bem o que fazer. Então, o relato de cientistas foi como desligar a mente, mantendo o corpo ligado. Então, esse evento provocou uma reavaliação profunda sobre o papel do claustrum na unificação da experiência consciente. Então, o claustrum e os estados alterados. Estudos mostram que o claustrum não se ativa com tarefas racionais, mas sim durante experiências emocionais intensas, como músicas profundamente comoventes, em momentos de oração profunda, meditação, estados místicos ou sobre DMT, em experiências de quase morte, relatos místicos, estados de êxtase. Então, ele tira a pessoa daqui e a leva para outro lugar. Então, essa é a área que abre uma nova janela e leva a um estado do que se chama o eu para uma outra dimensão de realidade, digamos assim. Então, o claustrum parece ser o limiar entre o mundo exterior e o interior, através das análises de neuroimagem funcional. A pergunta é, então, e se for manipulado? Então, Koch e outros alertam, se o claustrum realmente for o que liga e desliga da consciência, ele pode ser alvo de tecnologias futuras, como chips neurais ou estimulação cerebral não invasiva. Isso levanta questões de ética, claro. O que aconteceria se alguém ligasse ou desligasse sua consciência sem permissão?